Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e estou aqui fazendo a minha live de hoje. Baseado nas últimas notícias de sexta-feira, no encontro do Fernando Henrique Cardoso com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, está chamando a atenção de toda a imprensa brasileira e internacional. Eu vou fazer alguns comentários. Eu acho que na realidade esse encontro foi da água suja com a lama. E por isso eu vou aqui descrever esses personagens, mostrar a opinião que eu tenho sobre eles. Vou começar com os principais erros do Fernando Henrique. O Fernando Henrique, na realidade, pela sua capacidade intelectual, pela sua formação educacional, ele poderia ter sido considerado como um dos estadistas do Brasil. Contudo, para mim, ele cometeu um erro tão baixo, tão banal, que ele jamais poderá ser considerado como um estadista. E esse erro se dá quando o Fernando Henrique se elege. No seu primeiro mandato, ele fez um excelente primeiro mandato, uma popularidade enorme pelas reformas que fez, pelo desempenho da economia, do seu governo, e, como veremos mais adiante, a vaidade do Fernando Henrique é gigantesca. Ele percebeu que o Lula estava ali tentando, na reeleição, tomar o governo. Ele então aplicou esse golpe. Ele aplicou o golpe que foi a emenda que transformou o mandato dele de 4 anos em 8 anos. Tudo seria natural se ele aplicasse, fizesse esse plebiscito, conseguisse realmente estender o mandato e dissesse que seria no próximo mandato que valeria esta mudança. Não. O seu mandato foi estendido com 8 anos. Ele não foi eleito para isso. Ele foi eleito para 4 anos. Mas ele tomou um golpe de Estado. Ele tomou ao mudar a legislação e dentro do mandato dele. Então isso eu achei um absurdo. E esse erro foi fundamental para a destruição, a situação econômica do Brasil atualmente, que passou nesses últimos dias do governo Lula. Lembrem vocês que o Lula já não estava querendo mais ser candidato, já tinha perdido 4 vezes, parece, nas eleições, e ele já estava desistindo disso. Com a extensão do mandato, Fernando Henrique foi para os 8 anos e o candidato foi o José Serra. O Fernando Henrique não apoiou o José Serra. A falsidade dele era enorme. Percebia-se claramente que ele estava favorecendo ao Lula. Tanto é que quando ele foi eleito, quando o Lula foi eleito, na passagem do cargo, o Fernando Henrique disse, numa entrevista, que ele estava extremamente satisfeito em passar o governo para o Lula, para mostrar ao mundo e à Europa principalmente que no Brasil quem veio de baixo pode ser presidente. Só que Lula nunca veio de baixo. Lula sempre é de baixo. Sempre foi de baixo e continuará de baixo. Ele não veio de baixo. O que ele fez para subir? Não fez nada para subir. Tá certo? Então não estudou, não cresceu, nada. Continuou uma pessoa, um cleptomaníaco, uma pessoa sem princípio, sem moral, sem caráter, de sempre. Então como é que veio de baixo? Veio de baixo é uma expressão que significa uma pessoa que começa a ter uma origem muito pobre, muito desfavorável, e faz uma carreira que chega a um determinado ponto, um determinado auge, que mostra que ele veio de baixo, que ele chegou a um ponto que é perfeitamente admirável, que da origem que ele veio para onde ele chegou. Muito bem, esse foi o número 1, porque com isso, se ele fizesse
Se ele passasse o mandato, se o seu mandato terminasse ali nos 4 anos, e ele fizesse a eleição, José Serra, e apoiasse José Serra, que estava com prestígio muito grande, devido ao seu desempenho como ministro da Educação, José Serra seria eleito facilmente. José Serra, sendo eleito, passaria provavelmente os 8 anos. E se não houvesse nenhuma normalidade, evidentemente, eu acho que o Fernando Henrique poderia se candidatar depois de José Serra e voltaria Fernando Henrique para mais 8 anos. Então, Lula, Dilma, essas pessoas que destruíram o país economicamente, moralmente, né? Eticamente, destruiu a saúde do Brasil, destruiu a educação do Brasil, não teria assumido o poder e não teria causado esse estrago todo. Muito bem. Ivone Carneiro ou Ivone? Desculpe aí, tem um telefonema que eu tive que desligar. Olha só. Então, isso foi um grande erro. Um erro que realmente é indelével na ficha de Fernando Henrique. A segunda coisa que eu vejo no Fernando Henrique é que ele tem uma vaidade exagerada. Ele é um pavão misterioso e atualmente que adulto. Mas a vaidade dele é sempre aparecer, querer aparecer. Tanto que uma queixa que ele tinha do Lula, que ele pensava, porque ele deu todo o suporte para o Lula ganhar aquela eleição, né? E passou o carro de uma maneira brilhante para o Lula, mostrando que ele tinha admiração pelo Lula. Ele sempre se queixou que o Lula nunca o convidou para tomar um cafezinho no Palácio da Alvorada. Eu tenho a impressão que ele esperava ser uma espécie de assessor do presidente da República, porque o Lula era acostumado. Ele foi um professor do Lula. De uma maneira prática, na política, ele foi um professor do Lula. Bom, mas isso não aconteceu. E essa vaidade é tão exagerada que está acontecendo isso agora. Ele está pensando que ele vai lá e vai tirar o Lula, e o Lula será eleito, e ele será novamente um consultor do presidente da República. Primeiro, ele não tem mais idade para isso, e nem Lula vai querer novamente. Lula é outro traidor, igual a ele. Aceita tudo, mas na hora de pagar alguma coisa não vai pagar nada. Vai deixar Fernando Henrique na estaca zero novamente. Então, é um jogo de cartas marcadas. O Fernando é tão vaidoso que a Dilma Rousseff, quando ela estava naquele período da compra de Pasadena, da refinaria de Pasadena, que ela estava realmente sendo pressionada, ela o convidou para um jantar no Palácio da Alvorada. E o Fernando Henrique foi e saiu de lá. Imagina o que o Fernando Henrique falou sobre a Dilma. Que a Dilma Rousseff era uma senhora honrada. Foi isso que ele disse. Ela em pleno ataque pelo roubo, pelo negócio mal feito que fizeram com Pasadena, que eles embolsaram o dinheiro e deram prejuízo ao Brasil. Então, nós vemos aí que o Fernando Henrique está sempre querendo aparecer. Se ele aparece, tudo bem. De qualquer maneira ele quer aparecer. Falsidade e traição. O Fernando Henrique é muito falso. Ele é muito falso. Basta ver que ele é um presidente de honra do PSDB e toda hora ele está fazendo jogadas. Agora mesmo ele está fazendo uma jogada com esse rapaz lá do Sul. Está dizendo que o rapaz está dizendo que ele vai ser o candidato, etc, tal, mas que se ele não for para o segundo turno, que ele votará no Lula. Olha, ele já está dizendo que o cara perdeu. É mesmo que dizer, dá o sinal de que não acredita nesse candidato. E ele sempre fez isso José Serra pensar que ele apoiaria totalmente e não apoiou. Ele fez isso com Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin não teve o apoio do Fernando Henrique quando ele foi candidato a presidente. E todo mundo sabe disso. Então é uma pessoa falsa e trai, a qualquer momento ele está traindo. Então é uma pessoa inconfiável. Fernando Henrique não se confia numa pessoa como Fernando Henrique. Tá certo? Bom, tem que falar, falei da água suja, vamos falar da lama agora. Os principais erros do Lula ladrão.
Primeiro, não estudou porque não quis, a oportunidade teve, mas tomou uma decisão estúpida. Ele achou que a vida era fácil, moleza, que ele era esperto e que a esperteza ganharia para a inteligência e ganharia para as pessoas que tivessem formação educacional. Ele achou que com a mentira ele conseguiria tudo o que queria. Lula é um cleptomaníaco nato. Ele nasceu para roubar. E roubou. E muito. Roubou e muito. Muito mais do que o do Fernando Henrique. Uma das diferenças entre Fernando Henrique e Lula é que Lula roubou muito mais. Bom, na letra C, ele considera que a honestidade é para trouxas. Ele ri, inclusive, em relação à educação, ele diz que não gosta de ler. Ainda se vangloriou. Olha aí, eu não li, eu não estudei e sou aqui presidente da República do Brasil. Isso é uma mágoa que vai ficar uma nódoa que vai ficar na história do Brasil, ter um presidente analfabeto que fez o que fez, ainda jogou o país na mão da Dilma Rousseff, outra semi-analfabeta, que destruíram o país durante 15 anos. Isso é uma coisa absurda. Bom, meus amigos, eu vou chegar à conclusão aqui, para não ficar muito longo. A conclusão é a seguinte: os pingos nos is que eu admiro, o Ricardo Fiuza, o Zé Trindade, né, o Augusto Franco, eles estão dizendo que o Fernando Henrique vai lavar a reputação do Lula. Está querendo lavar a reputação do Lula. Isso não pode ser verdade, não pode. Como esses homens inteligentes que eu admiro tanto dizem uma bobagem dessa. Uma água suja jamais lava a lama. Para que a lama seja lavada é preciso que tenha uma água limpa, muito limpa, que tire toda a lama e não fique vestígio nenhum sobre isso. Fernando Henrique, as diferenças de Fernando Henrique para o Lula é que Fernando Henrique estudou e Lula não estudou. É que Fernando Henrique roubou menos do que Lula. Mas o espírito, a ideia é a mesma coisa. Lula e Fernando Henrique são unidos pelo pensamento comunista de destruição do país. Eles são capazes de fazer qualquer coisa para implantar o comunismo no Brasil, inclusive entregar a pátria, entregar a pátria para a China, por exemplo. São capazes disso. Então esse Fernando Henrique não pode lavar a reputação de ninguém. Ele não tem reputação. Como é que ele vai lavar uma reputação se a reputação dele é tão suja quanto? Estou exagerando, porque a do Lula passou dos limites de ser recuperada. A reputação do Lula passou dos limites. Lula só fez mentir, roubar, enganar. Foi o que Lula fez durante esse tempo todo que está no poder. Isso é algo impressionante. Isso é algo que jamais aconteceu nesse país. E achar que o Fernando Henrique, que é falso, que é traidor, que é golpista, que é um vaidoso, que é um pavão caduco, vai lavar a reputação do Lula. Não há quem possa lavar a reputação do Lula. Ela passou do limite de ser lavada. E Fernando Henrique é o menos indicado. Eu acho que essa dupla aí é água suja mais lama. Que só pode... A única coisa que pode acontecer é que a lama vai ficar líquida. Fernando Henrique, juntando com o Lula, a lama fica líquida. Não fica aquela lama dura como é o Lula. Lula é aquela lama grosseira, nojenta, fedorenta, de péssima apresentação. Fernando Henrique é uma lama menos... É uma água suja, quase lama. Então, ao encontro dos dois, vai se tornar uma lama líquida, uma geleia. Muito bem, meus amigos. Eu espero que a gente tenha compreendido o que eu quis dizer, né? E é isso que eu penso a respeito dessa união.
absurdo. Nosso país está tão embaixo, está tão desorientado, que a união de Fernando Henrique com Lula dá manchete por todos os cantos, como se fosse uma coisa que veio para salvar o Brasil. Ok, pessoal, um grande abraço e até a próxima vez.